Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Então, queridos, como o Senhor tem nos levado a falar outras coisas, mas eu tenho descoberto que muito daquilo que o Senhor já nos ministrou, hoje começa a fazer mais sentido. Muito daquilo que a gente já estudou, muito daquilo que o Senhor já nos treinou e nos preparou e tratou o nosso coração, hoje começa a se entrelaçar quando falamos de propósito. E é isso que o Senhor tem me colocado no coração, de preparar a igreja, de desafiar a igreja, de nos desafiarmos a descobrir e viver e perseguir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, estudando a palavra, eu tive um entendimento, queridos, que a forma como você se vê, a autoimagem que você tem de você mesmo, a autoimagem que você construiu, ela interfere diretamente se você vai ou não cumprir o propósito que Deus tem na tua vida, para a tua vida. Vou repetir, vou tentar melhorar. A imagem que você tem de você mesmo interfere diretamente no propósito que Deus tem para você, se você vai cumprir ou se você não vai cumprir. Então, a pergunta é: como você se vê? Como você se enxerga? Isso tem tudo a ver com o desfecho do teu propósito. Se você vai ou não exercer a plenitude daquilo que Deus tem para você, ou se você vai exercer 20%, 30%, né? Como você se enxerga, como você se vê, determina se você vai viver o propósito ou não. Então, curar o coração, você lembra que nós já falamos muito disso? Eu descobri, queridos, vai além de um bem-estar emocional. Fala para o teu irmão, vai além de um bem-estar emocional. Vai bem além. Determina se nós vamos viver o que Deus preparou para nós. Então, eu vou recorrer a um texto que os irmãos já conhecem, que é o texto de Números, o capítulo 13, eu vou recorrer a vários versículos, você nem precisa abrir, nós vamos ler juntos aqui. É o texto do povo hebreu. Vamos estudar isso aqui agora, não na ótica da cura do coração, mas na ótica da cura do coração e do propósito. Vamos ler junto. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que faça o quê? Que dou, está dado, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Então, separa os caras aí e envia para espionar a terra. Eles saíram com esta incumbência. Pode passar, Bia. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita. Então, queridos, essas pessoas, elas saíram com a incumbência, com alguns critérios a ser analisados. Vocês vão voltar trazendo resposta a esses pontos. Nós queremos saber como que é essa terra. Se a terra é boa, se a terra é ruim, se a cidade é forte, se a cidade tem muros, se os caras lá são grandão ou são pequenos, são fracos. Traz essa informação para nós. E os espias trouxeram, pode passar, Bia. Então eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque,
Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Queridos, até aqui está tudo certo, não tem problema nenhum. É com essa incumbência que eles foram para lá, para dizer se as cidades eram fortes, eram fortificadas ou não, se o povo onde estava, e o tamanho do povo, se era forte ou se era fraco. Está tudo certo, o depoimento até aqui está tudo certo. Foi com essa incumbência que eles foram para lá. Agora, acontece que vai entrar em cena, isso aqui é algo objetivo, foi o que viram, mas agora vai entrar em cena algo abstrato. Vai entrar em cena algo que vem do coração. Há algum tempo atrás, talvez um ano atrás, eu fiz uma ilustração onde eu colocava um óculos azul. Vocês se recordam disso? E ninguém percebeu que o meu óculos era azul. E eu projetei várias bolas coloridas aqui, e para mim tudo era azul. E os meninos aqui quase falaram assim: ô cara, você é burro, você não está vendo? É branco e eu azul. Né? Aí que eles perceberam, aqui agora vai entrar um ingrediente subjetivo, uma observação que passa pelo coração. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um depoimento, um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então, queridos, aqui agora não tinha problema nenhum trazer o relatório de que a cidade era fortificada, não tinha problema nenhum dizer que os moradores eram fortes, não tinha problema nenhum, era isso que se esperava deles. Mas de repente entrou em cena um componente subjetivo, entrou em cena um componente do coração, e que desencadeou um desespero em todos. A murmuração e o derrotismo tomou conta de todos. O próximo texto, Números 14, olha que desgraça. Naquela noite toda, a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, para dar a terra. Não começou lá no começo? Esta é a terra que dou a vocês. Mas o ingrediente subjetivo, o coração, está contaminando o propósito, está minando o propósito. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Então, queridos, essas pessoas agora olham o desafio à luz dos seus corações, à luz da sua autoimagem distorcida, e elas se veem como gafanhotos. Elas não se veem como valentes, elas não se veem como herdeiros daquilo que Deus já deu. Elas se veem como derrotados. Aí levanta, se eu não me engano aqui, Caleb. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Bom, eu e você conhecemos a história. O derrotismo tomou conta do povo. O derrotismo tomou conta de todos. Caleb levanta-se: para de murmurar, Deus entregou esse povo para nós, vamos para cima que é nosso. Mas o povo se recusou a ouvir Josué e Caleb. Nós conhecemos a história. Josué e Caleb viveram o propósito. Amém? Conhecemos a história ou não? E os demais, aconteceu como eles imaginavam. Tiveram o seu destino selado
pela visão que tinham deles mesmos. Morreram no deserto, tal como o gafanhoto. Até que, é só um relembrando. Agora sim, acompanha comigo. Todos eles tinham o mesmo Deus, sim ou não? Todos eles tinham o mesmo Deus. Todos eles tinham todos eles viveram as mesmas experiências poderosas com Deus. Esses caras aqui são os caras que viram as pragas, esses caras aqui viram Deus sujeitar Faraó, esses caras aqui assistiram milagrosamente e de uma forma espetacular o Mar Vermelho se abrir. Tinham as mesmas experiências com Deus, tinham as mesmas promessas, herdar a terra prometida, e tinham também os mesmos desafios. Qual era o desafio? Derrotar os gigantes, conquistar a terra. Então, queridos, acontece que as reações são completamente diferentes. Enquanto Josué e Caleb olham para os gigantes e falam, cara, vão para cima, os outros nem sequer viram os gigantes e já se estremecem. Não, nós não podemos, nós somos gafanhotos. Então, queridos, aqui tem um ensino para nós, que é o seguinte: enquanto tudo está dando certo nessa caminhada, enquanto tudo está correndo bem, as nossas questões, os nossos dilemas, a nossa autoimagem, ela fica camuflada. Quando tudo está indo bem, está fácil, todos creem, todos confiam, todos sonham, todos glorificam, todos acreditam, e é por isso, eles acreditavam, é por isso que eles estão nessa posição, é por isso que eles enviaram os espias. Mas sabe, queridos, as pressões, as lutas, as tempestades dessa vida, fazem saltar de dentro do nosso coração, e revelam a imagem que nós temos de nós mesmos. É isso. A gente só sabe quem a gente é diante das lutas, diante das aflições. A gente vive no embalo. Eu tenho fé, eu creio em Deus, eu glorifico, eu exalto, Deus é por tal, Deus é por nós, quem será contra nós? Eu gosto de multidão. Mas é na hora que as lutas, é na hora que os gigantes se levantam, é que pula do nosso coração quem realmente somos. Revela a imagem que nós temos de nós mesmos. Então, Josué e Caleb, esse é o segredo. Eles não olharam apenas para eles mesmos. Eles não olharam apenas para o interior deles, mas eles olharam o que eles podiam fazer em parceria com Deus. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. O Senhor está conosco. Sabe que Josué e Caleb está nos ensinando, queridos, que nós precisamos ter uma parceria com Deus. Fala para o teu irmão, chacoalha ele e fala, cara, parceria com Deus, cara. Parceria com Deus. Então, queridos, as pressões, as dificuldades, os gigantes mostraram que Josué e Caleb tinham uma dependência de Deus. Ele fala, cara, os caras são grandes, mas se Deus estiver conosco, até mar já se abriu. O maior de todos, Faraó, se curvou. Deus, dependência de Deus. Então, queridos, esta fé, esta dependência levou Josué e Caleb a viver o seu propósito, a viver aquilo que Deus tinha para eles. Os caras entraram na terra. Agora, os demais ignoraram que Deus estava no processo. Os demais ignoraram a participação de Deus, olharam apenas para si mesmos, e diante dos desafios, e diante da visão distorcida de si mesmo, o que aconteceu? Se reduziram a gafanhoto. A autoimagem deformada os tirou do propósito de Deus. É isso. A autoimagem deformada os tirou do propósito de Deus.
Então, Josué e Caleb venceram os gigantes. Por quê? Porque desde o começo se viam como capazes em Deus, uma parceria em Deus de vencer os gigantes. E os outros fizeram o quê? Morreram no deserto, exatamente como previam. Então, queridos, aqui é o ensino. A imagem que você tem de você mesmo, se não for tratada, se não for uma autoimagem correta, isso pode determinar o seu destino. As promessas de Deus podem não acontecer na tua vida. Parece forte isso, né? Não por faltar poder em Deus, é porque falta fé em nós. Fala misericórdia. As promessas de Deus podem não acontecer, não é porque falta poder em Deus, é porque falta um posicionamento correto. Não se posiciona como conquistadores, não se posiciona como de acordo com o chamado que Deus te chamou, não se posiciona de acordo com o propósito que Deus te escolheu. Fica, eu sou gafanhoto, eu não posso. Então, o texto de Provérbios 27, 19, é um texto legal. Ele fala assim, assim como a água reflete o rosto, né? O espelho mais antigo é a água, né? O espelho, o cara olhava na água e falava, uau, olha como eu sou bonito. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Entende? O coração, queridos, ele revela, ele é um espelho. Ele é um espelho de quem realmente somos. Ele revela a nossa essência. Então, é um texto que eu não vou abordar hoje, mas eu vou acabar abordando, né? É aquele que eu sempre falo aqui, acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Diante de tanta coisa importante a ser guardada, a palavra de Deus diz que a gente deve guardar uma coisa acima de tudo. O quê? O nosso coração. É o nosso coração. O nosso coração. Porque dele depende toda a nossa vida. Ele é um espelho. Ele mostra quem você realmente é. Ele revela. Então vamos fazer um resumo de tudo que a gente já falou até aqui. A visão que você tem de você mesmo afeta diretamente a sua capacidade, se você vai cumprir ou não o propósito de Deus. E como que eu devo proceder? É aquilo que nós pregamos na semana passada. Nós devemos mergulhar em Deus, conhecer mais de Deus, conhecer mais de nós, para que nós possamos ter uma autoimagem correta, conhecendo as nossas fraquezas, mas não permitindo que elas nos paralisem, conhecendo as nossas virtudes, mas não pensando ser o He-Man, eu tenho a força, eu sou o bichão, e nos alinhando em dependência, em parceria com Deus. Essa é a síntese daquilo que o Senhor tem ministrado o meu coração. É isso, mergulhar em Deus, enxergar as nossas fraquezas, mas não deixar que isso te paralise, enxergar as suas virtudes, os seus dons, as capacidades que Deus deu a você, mas não pense que isso é o que basta. Coloca tudo isso em dependência de Deus e estabeleça uma parceria com Ele. Então, queridos, nós precisamos entender que em Deus, essa parceria em Deus, nós podemos alcançar o nosso propósito, pela graça de Deus. Nessa parceria, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, que atua em nós, através de nós e apesar de nós, nós vamos chegar lá, mas é em parceria com o Senhor. Então, a pergunta é, como é que eu lido com as minhas fraquezas? Como é que eu lido com as minhas fraquezas? Nós precisamos ver as nossas fraquezas, nós precisamos identificar as nossas fraquezas e não ignorá-las, mas isso precisa ser levado, isso precisa nos levar à dependência de Deus e não nos paralisar. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente, muitas vezes eu e você, valorizamos as nossas fraquezas e as colocamos acima da graça e do poder de Deus. Nós nos vemos tão pequenos e tão fracos e colocamos as nossas fraquezas acima da graça e do poder de Deus. E com isso nós afrontamos Deus.
A mensagem que a gente diz para Deus é a mesma que o povo hebreu falou. A mensagem é assim: não, você não consegue fazer nada de bom através de mim, porque eu sou muito ruim. Você não tem capacidade disso. E preciso te dizer que Moisés deu uma desta. Passa para nós lá. Êxodo 4. Deus chama Moisés para ser um libertador. Moisés já de cara falou assim: não dá, eles não vão crer. Então Deus faz vários sinais, para mostrar para Moisés com quem ele está falando. Tá? Na versão nossa, beleza? E aí chega esse momento aqui. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Eu não sirvo. O que Moisés está dizendo é o seguinte, queridos. Moisés está colocando as fraquezas dele acima do poder de Deus. E está falando o seguinte: eu não consigo falar, eu não tenho habilidade, eu não sou eloquente. Eu não sou esse cara. Eu já não era e continuo não sendo, mesmo diante da tua presença. É isso, lê lá. Mesmo diante dessa presença gloriosa do Senhor, mesmo o Senhor falando que vai, não dá para mim, não dá. Então, a mensagem que Moisés está passando para Deus é assim: você não pode fazer de mim este libertador que você está planejando. Não brinca comigo, você não está vendo que eu sou limitado? Você não está vendo que eu não sou articulado? Você não está vendo que eu não tenho a oratória? Não brinca comigo. É isso que Moisés está falando. E aí, isso leva para o texto próximo, que Deus precisa dar uma carteirada. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: estou pronto, depois dessa intimada, eu vou para dentro. É isso? Assim como você se vê, assim você é, e assim você insiste em viver. Ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor o quê? Se irou com Moisés. Está aqui a fórmula de você tirar Deus do sério. Amém? Quer tirar Deus do sério? Quer tirar Deus do sério? Está aqui a fórmula. Quer fazer Deus irar? E comece a colocar as suas fraquezas acima do poder e da graça de Deus. Fala assim: ai. Comece a enumerar as suas fraquezas e falar: não posso, não dá, eu não sei, eu não tenho, eu não fui, eu não nasci, não tenho essa competência, eu não nasci num lar que me deu essa cultura. Começa. A mensagem é essa: você não tem condição de fazer o que está me prometendo. Queridos, isso afronta Deus. Fala: misericórdia. Fala: Jesus, eu estou pronto, Jesus. Queridos, quem que vai derrotar Faraó? É Deus. Então, Deus confronta Moisés. Deixa eu te falar com quem. Você sabe com quem você está falando, cara? É isso. Quem deu boca ao homem não foi eu? Acorda. Então, queridos, o poder da autoimagem, e no caso aqui distorcida, está excluindo Moisés da graça de Deus. Está excluindo Moisés do propósito de Deus. A autoimagem distorcida está tirando Moisés do papel que Deus designou a ele. Está excluindo da graça de Deus. Moisés está falando: não, eu não sirvo, procura outro. Então, a mensagem de Deus é o seguinte: e daí que você é limitado? A mensagem de Deus para você, olha para mim aqui: e daí que você é limitado? Quem disse que vai ser feito na tua força? Quem disse que vai ser feito do teu jeito? Vai ser feito na minha. Quem vai derrotar Faraó, rapaz? Sou eu.
eu só preciso de um parceiro. Eu quero derramar a minha glória, eu quero derramar o meu poder, eu quero derramar a minha unção, eu quero derramar do meu amor. Eu só preciso de um parceiro. Pode ser você? Pode ser você? Amém, queridos? Amém? Então, a ideia é o seguinte: as nossas fraquezas não podem jamais ser colocadas acima do poder e da graça de Deus. As nossas fraquezas não podem nos paralisar. O propósito delas é nos levar para a dependência de Deus e estabelecermos uma parceria com Deus. O texto de Atos, vocês conhecem, Atos 1:4, depois do versículo 8, diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus comia com seus discípulos, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, e assim vai. Sabe, queridos, nós precisamos esperar este poder que vem do Senhor. O poder, a capacitação vem do Senhor. Nós precisamos viver essa expectativa da capacitação de poder do Senhor. O poder vem dele. E você entendendo esse discernir, por isso tem que mergulhar em Deus, cara. Você discernir o momento, você discernir a hora, e você discernindo o momento, sabe o que nos compete nessa parceria? Fazer o natural, e o sobrenatural quem faz é Deus. Moisés, percebendo, discernindo esse momento, Deus falou para ele: levanta o braço, e ele levantou o braço. Esse é o natural. E o que aconteceu no sobrenatural? O mar se abriu. É isso, meu irmão. O natural, o facinho é nosso. O espetacular compete a Deus, compete ao Senhor. Creia, viva essa expectativa. Para de colocar as fraquezas acima da graça e do poder de Deus. Nós precisamos ser curados definitivamente nisso, se é que queremos viver o nosso propósito. Então, você ora e Deus é quem faz, o sobrenatural é dele, ele cura. Você prega e o sobrenatural quem faz é Deus, ele convence os corações. Você ousa com um passo de fé e Deus confirma. De que forma? Com sinais e maravilhas. Sempre foi assim, cara, sempre foi assim. Então, é uma parceria entre nós e Deus. E nós não fazemos nada sem Deus, e Deus decidiu não fazer nada sem nós. Eu não sei de quem é essa frase, cara, mas é muito boa. Você devia colocar no seu Instagram aí. Viu? Nessa parceria, nós não podemos fazer nada sem Deus, mas Deus decidiu não fazer nada sem nós. Ele conta conosco, Ele conta com você, Ele conta com você. Amém? Vocês estão meio intimidados, estão com cara de gafanhoto, é? Sangue no olho, meu irmão. Somos conquistadores. Nós não somos os que retrocedem, mas dos que avançam e conquistam. Amém? Que entram no descanso do Senhor. Então, é assim, os extremos não são de Deus. E o inimigo luta para nos levar para os extremos. O inimigo, quando não esfria um crente, ele torra. Já viu? Crente torrado, né? Ou ele esfria ou ele torra. Fora do ponto não é bênção. Deus é um Deus de equilíbrio. Então, se de um lado tem quem exalta as suas fraquezas e as coloca acima da graça e do poder de Deus, também tem quem exalta as suas virtudes, as suas habilidades, e as coloca acima do poder e da graça de Deus. Quem exalta as fraquezas, eu estou falando de inferioridade. E quem exalta as virtudes e as habilidades, eu estou falando de superioridade. E nisso eu estou atendendo um pedido da minha linda filha Beatriz. Todos podem olhar para ela. Ela fala assim: nós temos o Samuel, e o Samuel tem uma autoimagem assim, muito positiva. Ele se acha. E ela fala assim: viu, esses cursos de vocês só trata de gente que tem uma baixa autoestima, só gente que se enxerga inferior. Vocês não têm nenhum tratamento para o cara que se acha? Então é isso.
Tem muita gente também, queridos, que colocam as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos acima da graça de Deus. Sabe, no íntimo, o cara acha que ele é o He-Man, eu tenho a força. Talvez ele não fale para mim, para você, disfarce, mas numa conversazinha, a boca entrega, você sabe disso, né? A boca não guarda segredo. A boca entrega os segredos do coração, e ele sempre fala, olha, se eu não tivesse lá, não sei o que aconteceria, porque, olha, Deus não teria mais ninguém para usar naquele lugar, se não fosse eu e mais eu, somos a unanimidade, eu e mais eu, é tudo que Deus precisa, é isso, o cara que se acha. Então, queridos, ao mesmo tempo que a inferioridade nos paralisa e a gente não avança, o cara da superioridade, ele avança para lugares que o Senhor não o designou. Ele acelera e vai a lugares que Deus não tem para ele. É o clássico, fazendo a obra de Deus sem Deus, porque Deus não tinha aquilo para ele. Então, assim, presta atenção, cara. Porque a solução do mundo é errada. A solução da Bíblia é essa que eu vou te passar aqui. A autoimagem correta não nos tira da inferioridade, que é um extremo, e nos leva ao outro extremo, que é a superioridade. Estas duas situações são distorcidas. Estes dois, vivendo essa realidade, não chegarão ao seu propósito. O nosso alvo é nos ver, é nos enxergar como Deus nos vê. E faz muito sentido a oração que a gente sempre fez aí, como o Senhor me vê, ó Pai. A nossa definição está em Deus. E por isso da ênfase que o Senhor tem nos dado nesse último ano, nesse ano, de nos mergulhar em Deus. Eu preciso me descobrir em Deus. Eu preciso me descobrir em Deus. E alguém pode dizer, não, pastor, quando eu olho para dentro de mim, eu só vejo coisa boa, eu só vejo virtudes, eu só vejo habilidades, eu só vejo talentos, viu? Talvez isso seja bom, mas talvez não. Talvez você está tendo talvez isso não significa que você está tendo uma visão correta de si mesmo. Talvez você esteja caindo no outro extremo, no extremo da superioridade. E isso é perigoso, igualmente perigoso, porque tem muita gente se enganando, a partir de uma autoimagem positiva de si mesmo, eles se sentem encorajados, eles têm uma imagem muito positiva de si mesmo e se sentem encorajados, e avançam para posições e para lugares que Deus nunca planejou para eles, e isso é mal, Eu separei 2 textos aqui, que fundamentam isso. Aqui está falando para as igrejas lá do Apocalipse, e fala assim, ó, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Deus está falando para a igreja. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolo, mas não são, e descobriu que eles eram o quê? Impostores. Tinha uns caras achando que era apóstolo. Os caras tinham uma autoimagem tão positiva, que eles falavam assim, eu sou apóstolo, eu sou tão importante quanto Pedro, eu sou tão relevante quanto Paulo, eu sou apóstolo. Autoimagem positiva. E foram desmascarados. Olha para outra igreja. Você diz, autoimagem extra positiva. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é o quê? Miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Os caras estavam se achando ricão, mas autoimagem positiva. Mas na verdade, estavam pobres ao nível da nudez. Eu não conheço ninguém. Se você for ao centro de Campinas, e você vai encontrar as pessoas que estão vivendo como mendigos, eles estão vestidos, porque tem uma igreja parceira nossa, que põe roupa neles, que dá banho neles. Não tem pobre nessa cidade ao nível da nudez, mas essa igreja estava assim, apesar de ter uma imagem positiva de si.
Então, queridos, não adianta eu pensar e ficar repetindo algo bom acerca de mim, como manda aí o positivismo, viu? Não adianta eu chegar lá diante do espelho e falar, sou apóstolo, bom dia apóstolo, grande apóstolo, parabéns apóstolo. Não adianta eu ficar repetindo isso para mim, cara, não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta eu achar que sou, se Deus não me chamou para ser. Você está entendendo? Não adianta eu ficar achando que sou, se Deus não me chamou para ser. Não adianta eu ficar fantasiando e imaginando cumprir um propósito, se esse propósito não foi estabelecido por Deus. Eu sempre brinco que nisso aqui não existe aquela coisa de hoje eu se consagro, e hoje eu vou ler o texto, né? Não existe esse negócio de você, eu se consagrei, não. Aqui é só aqueles que o Senhor chama. Põe lá, Bia, o texto de Hebreus, eu nunca leio, hoje eu vou ler. Ninguém toma esta honra para si mesmo, ninguém se consagra. Mas deve ser o quê? Chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, foi Deus quem designou esse propósito a Cristo Jesus. Tu és meu filho, e hoje te gerei, e no outro lugar, tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Viu? Arão não se auto-ungiu, e nem Jesus se auto-ungiu. Viu? Só vamos viver o propósito que Deus designou para nós. Não adianta. Temos que tomar esse cuidado, queridos. A inferioridade nos paralisa, mas a superioridade nos acelera e também nos coloca longe do propósito de Deus. Deixa eu ilustrar melhor isso aí. Deus chega para um que vive a inferioridade e chega para o que vive a superioridade. E fala o seguinte, eu quero encontrá-los daqui 1 hora no quilômetro 10. Siga. Beleza? Vai ter que correr. E o que vive a inferioridade, meu Deus, eu nunca consegui, eu não posso, porque eu não tenho tênis, está escuro, a estrada é esburacada, 10 quilômetros, o máximo que eu fiz na minha vida foi 3,5 e gastei 2 horas, eu não consigo, está doendo o meu pé, por que que o Senhor me coloca essa situação, eu não posso, eu não aguento, pum, parou no quilômetro 3. Agora o cara que vive a superioridade, o cara que vive a superioridade, ele já chega assim, só 10 quilômetros, em 1 hora, já está com o tênisinho, e ele começa, olha, eu corri 30 minutos, eu estou inteiro, nem bebi água, eu já corri 1 hora, estou inteiro, e eu estou super bem, olha, vou correr até mais meia hora, para mostrar que eu estou preparado. Onde que o Senhor ia encontrar ele? No quilômetro 10, ele está lá no quilômetro 15. Tanto um quanto o outro, está fora da posição onde Deus ia usá-los, estão fora do propósito, está fora do propósito. Então, o que eu faço com as minhas habilidades, pastor? O mesmo que você fez com as suas fraquezas. Não menospreze, não ignore, junta tudo e sujeita a Deus. É isso. Por quê? Porque o Senhor quer trabalhar conosco em parceria. Essa é a grande revelação. Viu, queridos, nós precisamos romper com essas mentiras. E existe a mentira da inferioridade que a gente trata bastante. Mas também existe a mentira da superioridade que nós precisamos tratar em nós. As duas nos impedem de viver o propósito de Deus. As duas. Então, preciso me ver na perspectiva de Deus. Mergulhar em Deus. E ter essa revelação do Senhor. Vamos pegar quem vive a identidade, a autoimagem correta. Todo mundo que viveu algo bacana em Deus, ele conseguia se enxergar de uma forma equilibrada. Todo mundo que produziu algo bacana em Deus, pode pegar, eu vou estudar aqui Davi, mas te desafio. Pode estudar, vai lá, estuda Paulo, pode estudar. Todo mundo que produziu algo bacana em Deus, se via de uma forma equilibrada.
Então, Davi tinha uma autoimagem correta de si mesmo. Ele não se enxergava o cara e nem se enxergava um coitado. Ele sabia, ele reconhecia as suas fraquezas, ele conhecia e reconhecia as suas fraquezas, ele conhecia e reconhecia as suas virtudes, mas ele sujeitava tudo isso a Deus. Então, Davi reconhecia que o seu sucesso, que as suas conquistas, não era resultado de suas habilidades, mas do que Deus fazia através dele. Lembra lá da parada com Golias? Lembra? Todo mundo, o exército lá de Israel também estava feito gafanhoto, não é não? Todo mundo tremendo de medo. E Davi falou o seguinte: ó, parceria, eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. Entende? É eu e Deus. E deu um passo de fé. E você não é mais das salinhas lá, acho que nem eles lá mais acreditam que uma pedrada de um adolescente seria o suficiente para derrubar um gigante do tamanho daquele lá. É que na hora que Davi jogou a pedra, meu irmão, o poder do Espírito Santo acelerou aquele negócio. Algo sobrenatural aconteceu. E que deu o destino certo, com a força certa. E o gigante caiu. Parceria entre eu e Deus. Deus fez o sobrenatural, derrubou o gigante. Você não tem mais aquela visão infantil da história. É uma parte que a gente poupa as crianças da história. Mas você sabe que vitória é vitória completa. Não se celebra a vitória pela metade. Não se celebra conquistas pela metade. Davi foi lá, meteu o pé no peito do gigante, pegou a espada do gigante e o cepou a cabeça fora. Imagino que catou pela cabeleira, parte minha, não está na Bíblia, e levantou para cima e veio, uau! É isso. Então, parceria entre nós e Deus. E é isso que Davi nos ensina. Vou ler um texto longo, vou projetar aqui para você ler. Veja que sempre Davi fala de grandes feitos, mas fala quem fez. Eu e Deus, nós juntos, essa dupla. Olha lá. Eu te amo, ó Senhor, o quê? Minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Cara, tudo de habilidade, tudo de bom é Deus que está trazendo para o negócio. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o teu auxílio. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Ele é o Deus que me reveste de força e me torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Viu, o treinador dos braços de Davi era o Senhor, é isso que ele está falando, cara. É Deus quem me treina. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Parece que essa devia ser uma preocupação dos guerreiros, né? O cara vai para cima, pisa numa pedra, já era, né? Olha aí, o Senhor limpava o caminho. Persegui os meus inimigos e alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Deste-me, o Senhor deu a ele força para o combate, subjugaste os que se rebelaram contra mim. Cara, é isso aqui. Fala para o teu irmão, o que Deus requer de nós é parceria. O que Deus requer de nós é parceria, cara. Parceria. A gente se posiciona com fé, com ousadia, em dependência do Senhor, e Ele faz isso aqui, ó. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Então, esta é a proposta de Deus para nós. O Senhor quer, né, derramar a graça dEle, derramar o poder, o amor, a sua glória, e escolheu fazer isso através dos homens, de gente como eu e como você. Nós precisamos nos posicionar como os parceiros de Deus, que tem uma visão equilibrada de si mesmo. Deus não vai derramar o poder dEle sobre gafanhotos. Deus não vai derramar o poder dEle para engrandecer
os rimens, os que querem se exaltar. O Senhor quer derramar da unção e do poder dele gente que entende as suas fraquezas, entende as suas virtudes e deposita em Deus a sua esperança, a sua dependência. Amém? Amém? Vamos para o último texto, Romanos 12, versículo 13. Diz assim, ó: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, superioridade. Mas pelo contrário, tenha o quê? Um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, queridos, para viver o propósito, para viver aquilo que Deus te designou, desde o dia do teu nascimento, ou antes do teu nascimento, para viver o teu propósito, você precisa ter uma imagem correta, equilibrada de você mesmo, e precisa viver na medida da fé que Deus te deu, precisa viver nessa dimensão. Para o propósito que Deus tem para você, Ele também já preparou uma medida de fé apropriada. Não te falta nada, não te falta nada para viver, não te falta nada para viver. Então, o nosso desafio, queridos, o nosso desafio é mergulhar em Deus, conhecer mais de Deus e conhecer mais de nós, e voltarmos para a nossa realidade, com uma autoimagem correta de nós mesmos, para que a gente possa viver a plenitude da parceria que Deus quer estabelecer conosco. Quando eu falo de propósito, não é um propósito só teu, é um propósito seu e do Senhor. E esse desafio não é só seu, é um desafio nosso, né? Deus diz, é nosso. Deus te deu um propósito e falou assim, quem vai realizar somos nós, eu e você, o Senhor e nós, juntos. Então, eu quero te desafiar a mergulhar em Deus e voltar com essa autoimagem resolvida em Deus, não resolvida pelo positivismo, não embarca nisso, não embarca nisso. O Senhor quer curar o nosso coração, para que a gente viva mais do que um bem-estar emocional. O Senhor quer nos curar, para que a gente possa se ver como os vencedores que Ele quer fazer de nós, como os conquistadores que Ele quer fazer de nós, como os pregadores, como os profetas, como os apóstolos, como, o que mais? Os adoradores. O que o Senhor te chamou? O que o Senhor chamou? O que o Senhor te designou? Qual é a palavra profética acerca da tua vida? Qual é o propósito anunciado por Deus acerca da tua vida? Eu preciso te dizer, isso vai acontecer, mas não apenas pelas suas forças. Isso vai acontecer vivendo uma parceria com Deus. Amém? Amém? Permita Deus participar do processo, cara. Só assim é possível. Eu quero te convidar, vamos pôr em pé.